Nesta edição do Magazine do Triatlo, vamos a Arronches para acompanhar a primeira ronda do Campeonato Nacional de Clubes de Duatlo. Em Alpiarça teve lugar mais uma edição do Triatlo Miguel Jordão. Começamos então por olhar para o Duatlo de Arronches, a primeira prova do Campeonato Nacional de Clubes de Duatlo. Era uma prova onde se ia definir também os campeões nacionais de júniores e cadetes desta especialidade que é o Duatlo, sempre bastante animado aqui em Arronches. Nuno, vamos aos percursos que os atletas tinham pela frente? 300 atletas vieram até Arronches para participar nesta prova de Duatlo. Começámos com uma corrida de 5 km, efetuada numa volta única. De resto, uma das características de Arronches é que todos os segmentos apresentam aqui algum sobe e desce. O ciclismo também. 23 km feitos em volta única, mas com algumas subidas relativamente duras e que certamente exigiram muito das pernas dos atletas, que, chegando à volta final de 2,5 km, já vinham a pedir algum descanso. Ainda assim, a intensidade dos últimos 2,5 km foram certamente muito altas. Ora, Nuno, o Benfica apresentava-se aqui com uma super equipe e disposto a repetir o feito de 2013, ou seja, a vencer novamente. Desde muito cedo que João Pereira, do Sport Lisboa e Benfica, se lançou isolado na corrida, logo na primeira corrida de 5 km, deixando aqui alguns atletas, como se pode ver, atrás de si. Ali na imagem tínhamos então Pedro Lajinha Palma e também David Luiz, os dois que inicialmente saíram em perseguição de João Pereira. Como se pode ver, muito rapidamente o atleta do Sport Lisboa e Benfica conquistou aqui algum avanço. Nesta altura já vemos também Miguel Arraiol, seu colega de equipa, a perseguir ali João Pereira. Por outra altura, tínhamos passado 3 minutos do início da prova masculina, tivemos a partida feminina, uma das características para esta temporada, que nestas competições do Campeonato Nacional de Clubes vamos ter então partidas separadas entre homens e mulheres, algo que certamente traz uma novidade também à discussão dos lugares cimeiros na prova feminina. O Benfica estava então a utilizar uma tática que tinha dado resultados em 2013. João Pereira estava na frente, a liderar sozinho este Duatlo de Arronches. Mais atrás vinha então Miguel Arraiolos, também do Benfica, e Pedro Lajinha Palma, que estava aqui a ser o único atleta não Benfica na frente da corrida. Desde muito cedo que João Pereira tinha dito que vinha a este Duatlo de Arronches com aspirações a testar a sua máquina, o seu corpo, e de facto ele, desde o início da prova, que impôs uma toada demolidora para com os seus adversários, e veja-se já no final da primeira corrida o avanço que João Pereira levava sobre os seus dois rivais mais próximos, Miguel Arraiolos e Pedro Lajinha Palma. Saía então João Pereira na frente. Este é o grosso do pelotão que perseguia os três da frente. Aqui vai João Pereira já para iniciar um segmento de ciclismo em que o triatleta do Benfica se dá muito bem. Ele é sempre também muito forte neste segmento, Nuno. É verdade, João Pereira está cada vez mais completo, acaba por não ter grandes dificuldades em impor-se também no ciclismo. Ali, como iremos ver, acabou por jogar aqui alguma tática de equipa, com o esforço também do seu colega Miguel Arraiolos. E depois vemos um grupo perseguidor que contava com Rafael Ribeiro, David Luiz, Bruno Paes, Pedro Gaspar, enfim, uma série de nomes que estavam ali também naquele grupo de perseguidor. Víamos passar há pouco já a liderança da prova feminina. A campeã nacional de Duatlo da temporada passada, Cristiana Valente, seguia a entrada para o parque na liderança, trazia atrás de si, de resto, a espanhola Stefania Calvo, que compete aqui em Portugal em representação do Garmin Olímpico de Oeiras. Nesta fase da prova, Liliana Alexandra aparecia na terceira posição, a triatleta do Sporting, que estava aqui a entrar para um segmento que gosta bastante, que é o ciclismo, e onde ela é também bastante forte. Mas na frente da corrida masculina, tudo não passava do mesmo, ou seja, era o Benfica que liderava, era o Benfica que mantinha o ritmo e eram os triatletas do Benfica que dominavam a prova.
Aqui nesta altura víamos também Pedro Lajinha Palma trabalhar para tentar reduzir a desvantagem que o separava de João Pereira. Vamos ver um pouco mais à frente que este trabalho efetuado quer por Pedro Lajinha Palma, quer por Miguel Arraiolos, também com alguma conivência por parte de João Pereira, que como podemos ver acabou por abrandar ali um pouco à espera dos seus adversários, enfim, à espera essencialmente do seu colega de equipa Miguel Arraiolos. Depois já aqui um grupo muito numeroso, numa altura em que vemos a comunicação dos atletas do Benfica, claramente entre eles a combinarem ali um ataque forte para a subida que se aproximava e que, como iremos ver um pouco mais à frente, acabou por ter o resultado que eles pretendiam e deixar o seu adversário, Pedro Lajinha Palma, do Oli Clube dos Galitos, para trás. Nesta imagem já vemos, os dois atletas do Benfica seguem por esta altura já isolados. Passado alguns segundos, vamos ter então a oportunidade de ver também a passagem de Pedro Lajinha Palma, agora sim já completamente sozinho nesta fase da prova. Ele que tentava encurtar a distância para os dois da frente, o que não viria a acontecer, até porque este ano este duátlo de Arronches apresentava uma única volta de ciclismo, ao contrário do que aconteceu em 2013, eram 20 km mais duros do que da prova do ano passado, o que fez com que os triatletas do Benfica jogassem bastante a equipa neste segmento que era determinante para se alcançar a vitória. Para além disso, jogava-se aqui uma cartada importante na escolha dos elementos que vão compor a Seleção Nacional de Duátlo, que vai estar presente quer nos campeonatos da Europa, quer nos campeonatos do mundo. Exatamente, esta prova, uma das provas essenciais para determinar então a seleção que irá representar Portugal nas principais competições internacionais de duátlo, numa altura em que, como se pode ver, os atletas do Benfica já estavam a aproximar-se do parque de transição, ali com alguma calma poderem desmontar sem grandes dificuldades da sua bicicleta e entrar então no parque de transição já com uma clara vantagem sobre o terceiro elemento nesta altura, que continuava então a ser Pedro Lajinha Palma, que iria certamente tentar fazer tudo por tudo para na fase final segurar esse terceiro lugar. A dúvida aqui seria um pouco mais saber se Miguel Arraiolos conseguiria aguentar o ritmo forte que certamente João Pereira iria impor nos últimos 2,5 km. Veio-se a verificar que, apesar da excelente prova de Miguel Arraiolos, João Pereira esteve ainda mais forte, mais uma vez demolidor na corrida final, e veja-se como ao final da primeira subida já levava ali cerca de 25 metros sobre o seu colega de equipa. Pedro Lajinha Palma tentava aqui garantir também um lugar no pódio, já que Miguel Arraiolos e também João Pereira estavam longe. João Pereira, que está a passar novamente por um grande momento de forma, ele que é uma das presenças habituais no estrangeiro e este ano vai voltar a estar certamente em grande nível, pelo que já deixou aqui de aviso à concorrência. O João Pereira está de facto em bom nível. E este é o grupo de perseguidores, o grande grupo de perseguidores aos três da frente, que muito tentaram fazer, mas que nada conseguiram. No setor feminino, Nuno, mantinha-se tudo na mesma. Cristiana Valente acabou por conseguir chegar à última corrida ainda na liderança, sem ter grandes problemas, numa altura em que vamos ver aqui ainda cadete Alexandra Santos do Alpiarça garantir para já a saída do ciclismo o segundo lugar, mas como se pode ver ali muito apertada, quer por Stefânia Calvo, quer também por outras atletas de nacionalidade portuguesa, nomeadamente Liliana Alexandra e também Ana Ramos, que estavam logo atrás da atleta do Águias. Já a entrada do Estádio Municipal e a escassos 300 metros da meta, vemos que Stefânia Calvo conseguiu correr mais do que as suas adversárias, exceção feita naturalmente àquela que viria a ser a vencedora da prova, Cristiana Valente do Oli Clube dos Galitos, que a temos a cruzar a meta na primeira posição. Acho que me saí bem, consegui chegar em primeiro no primeiro segmento, na corrida, com alguns segundos de vantagem, consegui não só manter o primeiro lugar, como ainda dar mais alguma vantagem no segmento de ciclismo, que não era um ciclismo fácil, ainda subia um pouco, mas na segunda corrida consegui, foi só manter e gerir até à meta. Depois não me dei muito bem, como conseguiu ver, muitas quebras no final, mas correu bem, estou muito satisfeita com a prova. Fruto também dos seus bons percursos de corrida. O segundo lugar a pertencer à atleta do Garmin Olímpico de Oeiras, Stefânia Calvo. La prueba la verdad es que es una prueba muy bonita porque es la verdad que muy dura, una prueba me ha gustado mucho porque es la primera vez que compito así en Portugal y con un equipo portugués y me ha gustado mucho porque la competencia ha sido muy buena. A fechar o pódio, a sportinguista Liliana Alexandre. E temos então as três primeiras classificadas já no pódio.
De recordar também que esta prova de arronches atribui ao título nacional júnior e de cadetes. No escalão júnior, vitória para Ana Ramos, do Gafanha da Encarnação. Já nos cadetes, vitória para a atleta Alexandra Santos, do Águias da Alpiarça. A corrida final masculina estava também à beira do fim. Vemos já aqui o grosso do pelotão. E este é o quarto lugar de Bruno Paes, ele que tentava aproximar-se dos 3 primeiros, onde estavam Pedro Lajinha Palma, depois Miguel Arraiolos na segunda posição e lá na frente João Pereira, o suspeito do costume, a vencer em arronches pela 3ª vez consecutiva. Foi uma prova que correu bem na sua generalidade. Um segmento de corrida tentei ver um bocado como é que me sentia, tentei apertar um bocado no andamento, ou seja, tentei correr muito forte. O ciclismo foi um ciclismo um pouco mais duro do que eu tinha previsto, pois tínhamos algumas subidas e apanhámos vento. Mas consegui-me entender com o meu colega de equipa, Miguel Arraiolos. Na segunda corrida já foi uma corrida confortável, onde tive muito boas sensações. Fruto de uma prestação muito sólida, Miguel Arraiolos viria a ficar atrás do seu colega de treinos e ocupar o segundo posto. A prova correu muito bem, tínhamos o objetivo de ganhar por equipas e individualmente testar a minha pré-época e ver como estava. Em termos coletivos foi muito bom, conseguimos meter 4 homens no top 10. Em termos individuais senti-me muito bem, sinto que estão num bom caminho aqui na pré-época e as provas importantes estão quase a chegar e acho que está a correr bem. Pedro Lajinha Palma ainda conseguiu suster o ímpeto de Bruno Paes e garantir o 3º posto, o atleta do Oli Clube dos Galitos, a garantir então o lugar no pódio. De resto, destaque também para os atletas que alcançaram títulos individuais, nomeadamente no escalão júnior. João Ferreira Pereira sagra-se campeão nacional júnior de duatlo e no escalão de cadetes, destaque também para Tiago Leão. Nós estamos muito satisfeitos porque esta prova, ano a ano, vem sendo consolidada. Cada vez temos mais atletas e até atletas de topo em arronches. Isso para nós é uma grande alegria, temos trabalhado para isso. É a 6ª edição. Eu acho que a Federação também tem sido aqui um apoio fundamental. Acho que o município também tem correspondido ao trabalho, aos anseios da Federação. E acho que ao fim e ao cabo estamos todos de parabéns. A cidade de Abrantes foi o palco escolhido pela Federação de Triatlo de Portugal para a festa de homenagem aos campeões de 2013. Para além da participação dos atletas e clubes homenageados, a festa do triatlo contou também com a presença, entre outros, do Presidente do Comitê Olímpico Nacional. Para o Presidente da Federação de Triatlo, esta foi uma justa homenagem a todos aqueles que ao longo de 2013 estiveram em plano de destaque no triatlo nacional. Não ficaria concluída a época de 2013 sem a consagração dos principais protagonistas, das pessoas que de facto mais se destacaram ao longo do ano. Para além disso, não podemos também ignorar e esquecer todos os atletas que fizeram parte do pelotão nacional, que ao longo do ano abrilhantaram as nossas estradas, deram alegria à modalidade e ao seu espírito sempre de fair play. Já para o Comitê Olímpico Português, a festa do triatlo serviu para revelar a vitalidade da modalidade, deixando em aberto o alargamento do quadro olímpico. Com expectativa, com entusiasmo por um lado, com expectativa por outro, no sentido de que possa alargar o quadro de atletas que na modalidade são objeto de apoio olímpico, que isso é prova de que atingiram performances que indiciam a possibilidade de poderem estar presentes nos Jogos Olímpicos e espero também que isso possa alargar ao escalão feminino e, portanto, possamos também ter mulheres a ser objeto de apoio e que possam participar nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Com Abrantes a fazer desde há muito parte do mapa nacional do triatlo, a autarquia não esconde que esta é uma aposta ganha. Felizmente tem corrido bem, estabeleceu-se uma relação de confiança entre a Federação e a Câmara Municipal, de tal maneira que com o aproveitamento destas condições, com o estímulo à prática desta modalidade, hoje já temos em Abrantes uma escola da modalidade com alguns jovens, crianças, atletas. Ponto final na época de 2013 do triatlo nacional, com uma cerimónia que teve lugar em Abrantes e que reuniu a família do triatlo nacional na homenagem aos vencedores da época finda.
A Vila Ribatejana de Alpiarça voltou a acolher mais uma edição do Triatlo de Alpiarça, o Triatlo Miguel Jordé. Era uma jornada que marcava o arranque do Campeonato Nacional do Clube de Triatlos e, por isso, muita expectativa. Vamos começar por olhar para os percursos a fazerem os triatletas nesta prova. Nuno, era uma prova muito dura, nomeadamente logo a começar no segmento de natação. Apesar de já estarmos na primavera, a temperatura da água estava de facto bastante fresca, cerca de 14 graus, o que dificultou obviamente a missão aos atletas que participaram. Foram 750 metros a nadar, depois 2 voltas para um total de 20 km já no percurso de ciclismo. Para finalizar esta prova de triatlo, os atletas teriam que correr então 5 km efetuados em 2 voltas de 2,5 km. Um tempo de sol, mas nublado em Alpiarça, a marcar então este arranque do Campeonato Nacional de Clubes de Triatlo. Ora, Nuno, a grande ausência era do vencedor masculino do ano passado, João Silva, que não estava presente nesta prova, quando vemos aqui a partida do setor feminino. João Silva estava num compromisso internacional, mas o Benfica estava muito bem representado, certamente para garantir aqui mais uma vitória de clubes nesta prova importante de arranque de temporada. Logo no arranque da temporada, Campeonato Nacional de Clubes, esta era efetivamente a primeira prova desse Campeonato Nacional de Clubes de triatlo, mas também a primeira prova de triatlo da temporada. Todos os atletas queriam aqui fazer boa figura, até porque contava de forma determinante para as provas que se avizinham, nomeadamente o triatlo de quarteira, Taça da Europa de quarteira, e que será também uma plataforma determinante para os restantes compromissos internacionais. Já no que se refere à prova feminina, uma particularidade, aqui as senhoras saíram 7 minutos antes dos homens e, como se pode ver ali nas imagens, desde muito cedo uma atleta conquistou vantagem. Era Helena Carvalho, atleta do Águias de Alpiarça, especialista em águas abertas, ela que conta já com um currículo invejável nessa vertente da natação, acaba por sair mais de 40 segundos à frente das suas adversárias. Aqui vemos então a atleta do Águias. Logo depois sai Melanie Santos, 40 segundos depois, seguida também de Andreia Ferrum. Uma das grandes candidatas à vitória, Ana Filipa Santos, viria a sair mais de 1 minuto e 40 depois da primeira mulher a sair da água. Aqui a temos nas imagens, ali com alguma calma, a subir para cima da bicicleta. Iniciava-se então o segmento de ciclismo para as primeiras triatletas deste triatlo de Alpiarça, elas que saíram com 7 minutos de diferença para o pelotão masculino, que ainda estava dentro de água, das águas frias da barragem dos Patudos. Isto no momento em que os triatletas masculinos contornam ali a boia para depois fazer o retorno até à linha de chegada de natação. Uma prova muito, muito disputada, Nuno. E como se pode ver, além da competitividade, também uma imensa massa humana. Nestas bonitas imagens eras a conseguirmos perceber que mais de meio milhar de triatletas aceitaram o repto para marcar presença na primeira competição de triatlo da temporada. De facto, muita gente a aderir ao fenómeno do triatlo. Ora, já na competição masculina, vimos que Pedro Gaspar foi o mais rápido a sair da água, mas a grande maioria dos atletas que estavam na luta pelos lugares cimeiros a saírem bem posicionados dos primeiros 750 metros, o segmento de natação. Já no regresso à prova feminina, víamos ali em ação a atleta do Águias de Alpiarça, Andreia Ferrum, que desde muito cedo começou também a trabalhar, juntamente com as suas restantes colegas deste grupo da liderança, para tentar garantir a máxima vantagem sobre algumas das atletas que viriam no grupo perseguidor e que eram de facto corredoras muito fortes. Aqui vemos Liliana Alexandra e a sua colega de equipa Catarina Larsen, que seguiam naquele segundo grupo, também já algo numeroso. Já no setor masculino, aqui temos a Armada Benfiquista a assumir a liderança deste segmento, com Pedro Mendes, também João Pereira e Miguel Arraiolos ali a trabalharem muito perto uns dos outros para tentar garantir que o Benfica colocava vários homens na frente. Este era um duelo também interessante no aspecto que se tratava de um duelo entre águias, ou seja, de um lado as águias do Benfica, do outro as águias do Alpiarça, que este ano contam com alguns nomes que reforçaram a equipa e que por isso estavam a apostar em ganhar em casa e repetir a vitória alcançada o ano passado por equipas. Na frente mantinha-se este duo poderoso do Benfica, que continua a fazer um início de época em grande. Vinha João Pereira e também Miguel Arraiolos, que estavam aqui a puxar pelo grupo da liderança.
No regresso à prova feminina vemos que o grupo de 7 que seguia na liderança se ia entendendo bastante bem. Aqui vemos neste instante a atleta do Alhandra Sporting Clube, Inês Pereira, que ia trabalhando também com as suas companheiras de fuga no sentido de aumentar a vantagem ou pelo menos não perderem a vantagem que levavam para grandes atletas que seguiam atrás de si, boas corredoras certamente. Ali vemos Melanie Santos também a fazer o sinal para Ana Ramos de assumir a liderança. Logo depois da atleta da Gafanha da Encarnação estava Andreia Ferrum. O primeiro grupo então a entender-se muito bem nesta fase da prova, o que viria a possibilitar também que chegassem à segunda transição com vantagem sobre as suas mais diretas adversárias. Nesta altura víamos ali então Alexandra Santos à frente daquele segundo grupo e estamos já de regresso à prova masculina. Ora, no início desta segunda volta e última de ciclismo neste triatlo de Alpiarça, era João Pereira que assumia as despesas da corrida, mas quem tirou partido acabou por ser Pedro Gaspar, que nos metros finais do segmento de ciclismo acabou por se isolar e entrar isolado, entrar com uma pequena diferença para o grupo que vinha atrás de si, onde vinham então os mais sérios candidatos à vitória, João Pereira e Miguel Arraiolos do Benfica, que estão a atravessar um bom momento de forma. E aqui a saída de João Pereira, ele que estava à procura de encurtar a distância para Pedro Gaspar, que estava sozinho na liderança da prova nesta altura da corrida. No regresso à prova feminina e apesar de ter saído para os últimos 5 km de corrida com mais de 60 segundos de desvantagem, Ana Filipa Santos dos Águias de Alpiarça conseguiu impor-se e celebrar de forma entusiasta a sua vitória no triatlo de Alpiarça. Estava dentro das expectativas, eu sabia que a partir daí sair um bocadinho atrás na água, acabei por sair mais à frente do que aquilo que estava à espera, apesar de me ter atrapalhado ali um bocadinho no parque por causa da água gelada, eu pelo menos fiquei com os pés e as mãos congeladas, não conseguia sequer pôr o capacete. Mas depois recuperei no ciclismo, deixei-me ir ali no grupo, portanto controlei um bocadinho o esforço e depois na corrida, quando vi que estava a menos de um minuto das primeiras, sabia que era possível chegar-me à frente. Na segunda posição vemos logo ali atrás de Ana Filipa Santos, a atleta de Badajoz, Miriam Casillas, que completou a prova no segundo lugar. Bueno, una natación mucho frío, pero en la bici hicimos un grupo y muy bien, y la carrera a pie ha sido sufrir hasta el final. A fechar o pódio no setor feminino tivemos a atleta júnior do Alhandra Sporting Clube, Melanie Santos. Melanie Santos, que vemos aqui a cruzar a linha de meta. Metros depois chega também a atleta do Águias de Alpiarça, que muito trabalhou no ciclismo, Andreia Ferrum. O Águias, que acaba aqui por ganhar em femininos também coletivamente. Aqui o pódio final do setor feminino, com Ana Filipa Santos no primeiro lugar. Aqui, como se pode ver, a diferença a ser muito reduzida, apenas 8 segundos sensivelmente a separar as duas primeiras classificadas, uma prova feminina muito competitiva. Já no setor masculino também não faltou competitividade, apesar de o claro favorito à vitória ter, sem surpresas, garantido mais um triunfo, neste caso o primeiro de uma prova de triatlo na temporada. João Pereira do Sport Lisboa e Benfica acaba então por se sagrar vencedor do triatlo de Alpiarça, Miguel Jordão. A prova correu bem, apesar da natação ter sido um pouco, a água estava muito fria, então começou um pouco violenta, mas correu muito bem, senti-me muito bem ao longo da natação. O segmento de ciclismo foi todo muito forte, a primeira volta, a segunda mais controlada, onde até fugiram os atletas, porque nós estávamos a tentar fechar por equipas. Com o Bruno Paes, que vinha logo na nossa perseguição, e a corrida depois foi uma corrida em início onde forcei muito o ritmo e depois um pouco à vontade. A competir em casa, uma vez que é natural de Alpiarça, Miguel Arraiolos vinha em busca também de um bom resultado, algo que consegue fazê-lo ao terminar na segunda posição, mais uma vez atrás do seu companheiro de treinos, João Pereira, e um bom resultado para o homem do Benfica. A prova correu muito bem, eu consegui sair bem da água. As minhas expectativas era formar ali um grupo pequenino no ciclismo para conseguirmos trabalhar todos e chegar à corrida com uma boa distância em relação aos outros atletas menos fracos na natação, mas que corriam bem. Foi isso que aconteceu, saí bem da água, consegui forçar ali ao início da bike e formar ali um grupo pequenino a trabalhar bem. Chegámos à corrida com uma boa distância e correr tranquilo.
A representar o Águias de Alpiarça, Clube da Terra, e com uma espetacular prova também, David Luiz a concluir aqui no terceiro lugar, muito satisfeito com a sua prestação. Contas feitas, o Sport Lisboa e Benfica consegue colocar nada mais, nada menos do que 4 homens nos 6 primeiros lugares da classificação masculina. Esta primeira prova do Nacional de Clubes serviu também para homenagear Miguel Jordã e foi também prova de seleção para a Taça da Europa de Quarteira, que se aproxima a passos largos e que tem lugar já no mês de abril. Foi mais um ano de sucesso da prova do triatlo de Alpiarça Miguel Jordã, mais um recorde de participações, mais uma excelente jornada de promoção do triatlo e da nossa terra, e por isso estou extremamente satisfeito. O município de Alpiarça está satisfeito com esta parceria com a Federação de Triatlo de Portugal e com o Clube Desportivo Os Águias, e vamos continuar a trabalhar no sentido de fazer desta prova uma coisa ainda maior nos próximos anos.